Olá galera que gosta de algoritmos, vamos começar aqui então o nosso tema de hoje, que é sobre fundamentos de programação, referente à semana 1. Então, lembrando, o nosso curso ele vai ter durabilidade de aproximadamente 8 semanas. A princípio, nós teremos os seguintes conceitos a serem abordados. Primeiro, compreender o fundamento da execução de um programa, ou seja, um software no computador. E, além disso, entenderemos também os conceitos de algoritmo. Algoritmo, então, ele pode ser escrito em fluxograma, ele pode ser escrito em linguagem natural e assim por diante. Pseudocódigo. Pseudocódigo, então, é, na verdade, uma espécie de algoritmo, só que um pouco mais avançado. Aqui nós já declaramos as possíveis variáveis, nós moldamos de tal forma que seja semelhante a uma linguagem de programação, portanto, pseudocódigo. Nós temos o código-fonte, que é o intermédio entre o programador e o computador. Desta forma, então, o programador trabalha em cima do código-fonte. Nós temos uma outra ferramenta chamada compilador, que irá gerar o código em linguagem de máquina a ser executado. Então, basicamente, o código-fonte é o que vai intermediar o que nós queremos e que o computador execute. Regras de sintaxe. Regras de sintaxe, então, é como se escreve corretamente uma determinada lógica de programação. Semântica é se faz sentido ou não. Às vezes ela pode estar escrita corretamente, mas não fazer sentido. Trazendo para o nosso mundo cotidiano. Por exemplo, se eu digo a vocês, fechem a porta, faz total sentido. Você tem uma porta que pode ser fechada por meio de uma maçaneta, certo? Sintaxicamente ela está correta, semanticamente ela também está correta. Agora, se eu digo para vocês, apague a porta, tem algum erro de sintaxe, ou seja, gramatical, de acordo com a regra portuguesa? Não, não tem. Mas, semanticamente, não faz sentido pedir para alguém ir lá e apagar uma porta, certo? No nosso mundo tridimensional. Se nós estivéssemos trabalhando com software de arquitetura, aí sim faria sentido. Mas, portanto, vamos abordar todos esses conceitos dentro do mundo computacional. Passando, a princípio, para o processamento eletrônico de dados. O que é um sistema computacional? O sistema computacional é algo que é composto de, primeiro, hardware, depois software, sendo hardware a parte física, software a parte lógica. Nós vamos trabalhar no hardware? Não, nosso objetivo é implementar algoritmos que, porventura, venham a se tornar softwares. Portanto, trabalharemos a parte lógica. Pensamos, o que é necessário para que um computador faça o processamento de dados? Desta forma, então, nós temos esses 4 passos básicos aqui. Primeiro, de suma importância, descrever antecipadamente as operações. Como que se descreve tais operações? Por meio de um algoritmo. Então, vocês vão fazer por meio de linguagem natural, que é a primeira, depois por meio de fluxograma, que é a nossa segunda abordagem, e depois por meio de pseudocódigo, que é utilizando o Visualg, certo? Feito isso, então, descrevemos o algoritmo, nós temos que fazer a descrição dessas operações para uma linguagem de programação que o computador possa compreender. No nosso caso, quando chegarmos neste ponto, nós vamos utilizar o pseudocódigo por meio do Visualg. Daí então, nós temos que, além de traduzir para o pseudocódigo, traduzir para o formato interno do computador, ou seja, linguagem de máquina. Para isso, utiliza-se uma ferramenta chamada compilador, que no nosso caso, de novo, é o Visualg, um compilador que vai trabalhar com o pseudocódigo e gerar uma linguagem de máquina, uma linguagem binária para que o computador possa trabalhar. E aí, você fez tudo isso e tem o último passo aqui, que é o quarto, que é solicitar a execução do nosso programa, do nosso pseudocódigo. Por que temos que solicitar? Alguém tem que rodar esse programa. Quem roda esse programa é o sistema operacional, seja o Windows ou Linux.
Como conceitos fundamentais, nós temos o seguinte, né? Para desenvolver esses conceitos fundamentais, vamos pensar em um problema para que nós possamos chegar a soluções. Vejam o nosso seguinte problema. Queremos descrever um programa que calcule a média do rendimento acadêmico de um aluno. Todo mundo aqui já calculou a sua média, certo? Sabemos que na UFSM, um aluno precisa atingir média 7, é a média aritmética simples que nós vamos utilizar, para ser aprovado, sem que seja necessário realizar o exame. Qual seria a nossa fórmula para o cálculo da média? Basicamente, é a prova 1 mais a prova 2 dividido por 2, certo? Como é que nós vamos automatizar o cálculo da média, primeiramente em linguagem natural? Veja o nosso exemplo. Bom, vocês alunos, o que vocês têm que fazer? Obter as notas. Quais são as notas? Nota da prova 1 e nota da prova 2, certo? Então, o primeiro passo é obter as notas de P1 e P2. Segundo, aplicar a fórmula da média. Qual é a fórmula da média? Já está descrita aqui. Depois, verificar a média calculada, certo? Por meio dessa verificação, nós chegamos à conclusão de aprovado ou reprovado. Bom, nós temos que, pensando em computador, armazenar essas informações em algum lugar. Essas informações que podem alterar o seu valor, nós chamamos de variáveis. Por exemplo, a nota da prova 1 do aluno A é diferente da P1 do B. Então, ela é variável, mas cada um tem a sua nota diferente, certo? Então, para que nós possamos armazenar essas variáveis, nós precisamos solicitar uma posição na memória. Obviamente, como eu disse a vocês, cada aluno tem uma média, portanto, pode alterar no decorrer do tempo. Se nós queremos criar espaços específicos para guardar, nós temos que dar um nome e um tipo de dado que nós vamos associar, certo? Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Você tem lá no seu guarda-roupa várias gavetas. Uma gaveta você põe meia, na outra gaveta você põe lenço e assim por diante. A gaveta que nós vamos adotar aqui, vamos pensar que é a gaveta para P1, a gaveta para P2, a gaveta para guardar a média e estamos com a gaveta vazia ainda, caso necessitamos de armazenar outra informação, certo? Então, os valores que podem mudar ao longo do tempo nós chamamos de variáveis e aqueles que não mudam, constante. Por exemplo, o número 2 é uma constante, certo? Como é que nós vamos fazer, estas declarações de variáveis, ou seja, o tipo? Nós precisamos do nome e precisamos do tipo. Para que vocês possam escrever um nome que seja usual no que nós iremos trabalhar no futuro, o Visualg, vocês têm que obedecer alguns critérios. Por exemplo, não utilizar caractere especial, por exemplo, cedilha, acentuação e assim por diante. Não pode haver espaçamento entre os nomes. Nós podemos intercalar nome, ou seja, caractere, string, com números, mas não haver espaçamento entre eles, certo? Esses nomes aqui, então, são nomes corretos. Aqui, por exemplo, são os nomes inválidos. Por exemplo, aqui tem espaço, certo? Portanto, inválido. Aqui começou com número. Não se inicia nome de variável com número. O número pode ser o segundo caractere. Aqui, no caso, nós temos um caractere cedilha especial. Ok? E não escrever palavras reservadas do compilador que você está utilizando. Por exemplo, o Visualg. Escreva no Visualg, ele tem a função de printar na tela o que estiver entre ele. Portanto, não pode ser utilizado como nome de variável, porque é uma palavra reservada. Agora que nós aprendemos a escrever o nome das variáveis, nós temos que pensar no tipo das variáveis. Quais são os tipos que nós vamos utilizar? Inteiro, real, cadeia de caractere e lógico. O que é o inteiro? Inteiro é um tipo de dado numérico que não tem quebras, ou seja, 5, 10, 15,
a idade de uma pessoa em anos é inteira. E real? Real, né, é aquela informação do tipo numérica que possui as casas decimais, as vírgulas, ou seja, um tipo quebrado. Por exemplo, a média de um aluno pode dar 8,53. Por exemplo, o número π é um número real. Cadeia de caractere, qualquer caractere, nome de uma pessoa, endereço e assim por diante. O tipo lógico, vocês viram que no lógico nós temos verdadeiro ou falso. Após a definição do nome e o tipo de variáveis, passaremos então a como identificá-las, sabendo que é necessário exatamente a quantidade e o tipo de variáveis necessárias para se definir um problema. Não podemos inserir nem mais e nem menos, a quantia é certa. Para isso, então, como metodologia, nós trabalhamos com a análise do problema. Dividimos este problema em dados de entrada e dados de saída. O que são os dados de entrada? Dados de entrada são todas as informações que um programa precisa para chegar ao resultado. No nosso caso, no cálculo da média, quais são os dados de entrada? São P1 e P2. Dados de saída, o que são? Resultados obtidos por meio da execução de um problema ou de um programa. Executando então o nosso programa, nós chegaremos à média. Então, a média seria um dado de saída. Fazendo então a definição de acordo com o algoritmo, nós temos P1, P2, média do tipo real. O que vem a ser o tipo real? O tipo real, né, é aquele tipo que aceita dados quebrados, ou seja, dados com vírgulas, ok? A média, então, ela pode ser 8,4, P1 pode ser 9,5, P2 pode ser 5,6, por isso, real. Anteriormente, então, nós vimos que as variáveis têm determinadas regras para escreverem os seus nomes. Elas também possuem determinados tipos de acordo com as informações que nós queremos armazenar. E aí, para que nós possamos descobrir quais são, nós definimos em dados de entrada e dados de saída, certo? Agora vamos pegar todas essas informações e compor um modelo para a representação do algoritmo. O nosso modelo ele é baseado em 3 passos. Primeiramente, nós temos que pensar quais os dados do problema. No nosso caso, quais são os dados do nosso problema? É prova 1 e prova 2. Qual o resultado esperado? O cálculo da média. O que é necessário para se obter tal resultado? A fórmula da média, certo? Para todos os demais problemas, vocês irão empregar este modelo. E, de acordo com a obtenção, das respostas, nós vamos sistematizar a construção de um fluxograma, que nós veremos a seguir, ou de algoritmos, certo? O fluxograma, então, ele é baseado em símbolos, e vocês têm que obrigatoriamente saber estes símbolos. Então, esse primeiro aqui seria o início e fim do fluxograma. Este outro seria a entrada de dados. Então, para que eu solicite P1 e P2. Processamento, ou seja, execução. O que nós precisamos para executar? Este retângulozinho aqui com a informação. Por exemplo, eu quero executar o quê? A forma da média. Então, a forma da média aqui dentro. Saída de dados ou impressão. Eu quero apresentar as informações calculadas no programa, no algoritmo e apresentar para o usuário. Então, eu utilizo este símbolo. Desvio ou seleção. Por exemplo, hoje a temperatura é 4 graus. Se for verdade, eu vou levar casaco. Se não for verdade, eu não levo casaco. Então, seria a tomada de uma decisão aqui. Estrutura de repetição, nós ainda não vimos, mas é basicamente quando eu tenho que executar a mesma operação mais de uma vez. Não entraremos em detalhes. E fluxo de execução, ou seja, como será o envio das informações seguintes para a próxima etapa. Pegando o nosso problema anterior, que é o cálculo da média, nós temos o início e o fim do programa, representado pelo mesmo retângulozinho com essas bordas arredondadas.
Nós temos este retângulo, né, com esse cortezinho aqui na borda, que representa a entrada de dados. Então, quais são os dados que eu quero, né? Seria P1 e P2. Eu vou ter que digitar. Então, entradas. Calcula-se o quê? A média. Qual que é a forma da média? P1 mais P2 dividido por 2. Então, coloca-se a forma aqui, tomada de decisão. Eu vou escrever, tomar a decisão, se o aluno está aprovado, se a média for maior que 7. Se a média não for maior que 7, o aluno está em exame, certo? Então, este aqui é o nosso fluxograma para o problema anterior, cálculo da média. Então, nós já temos a resolução deste problema em linguagem natural e em fluxograma. Observa que nós dividimos, né, as informações naquelas 3 etapas: os dados, o resultado esperado e o que é necessário, ok? E pensando em termos de algoritmo, como seria, né? Algoritmo seria uma representação descritiva da solução. Já o fluxograma é uma representação a partir de blocos de figuras. Pode ser escrito em um algoritmo linguagem natural, tem que vencer a linguagem natural. Nós já fizemos anteriormente. A linguagem utilizada para falar e escrever, ou seja, o nosso português, né? E o pseudocódigo, que seria uma linguagem mais voltada, mais próxima possível de uma linguagem computacional. No caso do pseudocódigo aqui, nós utilizaremos o Visualg. Um pseudocódigo, né, declarado aqui, nós temos, né, o que está entre 2 barras aqui são comentários. Aqui seria o início do algoritmo, o nome do algoritmo que nós escrevemos, seria calcula média, e aqui finaliza o fim. var são declaradas as nossas variáveis, tá? P1, P2 e média do tipo real. O início do algoritmo propriamente dito, aqui entre comentários, seção de comando e entrada de dados. Então, eu vou pedir para ele escrever na tela, ou seja, eu vou dar a instrução para o usuário: escreva, digite a nota P1. Se ele escreveu a nota P1, eu vou ter que pedir para ler e armazenar. Então, leia P1 significa que ele vai ler e armazenar em P1 a informação digitada aqui pelo usuário. Escreva, ou seja, é a ordem que eu quero que o usuário faça. Digite a nota P2. Leia P2. Então, ele vai ler e armazenar na variável P2. Agora, eu vou fazer a etapa do processamento. Média vai receber, né, P1 mais P2, então o que está entre parênteses é prioritário. Depois que eu somar P1 com P2, eu divido por 2. Aqui, né, comentário para que eu possa entender o programa, né, saída de dados, escreva média do aluno, o que está entre aspas dupla é exatamente o que vai aparecer, vírgula, a variável que eu quero. Que variável que eu quero que apareça? A variável média. Com isso, então, finalizamos o nosso pseudocódigo.